Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Ana Maria, trazendo para vocês uma aula sobre trigonometria. E para iniciar, nós vamos falar da circunferência trigonométrica, que é esta circunferência que está localizada sobre o plano cartesiano, aquele plano onde nós temos as duas coordenadas do x e do y. Na circunferência trigonométrica, esses eixos aqui de seno e y passam a ter outros nomes. O eixo do x nós vamos chamar agora de eixo dos cossenos. E o eixo do y eu vou chamar ele de eixo do seno, ok? Toda vez que eu me referir a seno, eu vou usar a cor vermelha para diferenciar. E toda vez que eu me referir a cosseno, eu vou usar a cor azul. E no centro aqui da circunferência, que coincide com o centro do plano cartesiano, se encontra o zero. Na circunferência trigonométrica, essa medida que corresponde ao raio dessa circunferência, ela vale 1. Então, lembro que no eixo do x à direita, nós temos os valores positivos, então eu posso dizer que esta medida aqui vale 1 positivo. E para a esquerda, nós temos os números negativos. Então, para cá vai ser menos 1, ok? Para cima, no eixo do seno, nós também temos o mesmo raio, né? É 1, e para baixo, até o 270, nós temos menos 1. Com isso, eu posso garantir o seguinte, que o valor de seno de qualquer arco, ele vai variar do 1 ao menos 1. E o cosseno, ele também varia do 1 positivo até o menos 1. Então, essas são as medidas máxima e mínima de qualquer seno e qualquer cosseno, ok? Então, nessa tabelinha, eu já deixei aqui quase preparada, para a gente descobrir as razões trigonoméricas desses arcos, que já estão localizados na circunferência trigonométrica, são chamados arcos de eixo. E por que recebe esse nome? Porque eles estão localizados exatamente sobre os eixos, o eixo do seno e o eixo do cosseno. Então, é muito simples de você completar a tabela. Aqui eu já iniciei com o seno do zero. Bom, o que é o seno? É a projeção que você faz do ângulo até o eixo do seno. Então, o 0 grau está aqui, no ponto de partida da circunferência, no qual aqui ela está representada por essa seta. Então, ela está nesse sentido, que é o sentido positivo da circunferência, que é o sentido anti-horário. Então, o seno, se você trouxer o 0 grau até o eixo do seno, que é o eixo vermelho, ele vai bater aqui. E quem se encontra neste ponto? O zero. Então, aqui eu já completei. O seno do 0 grau é 0, ok? 90 graus. Bom, se você trouxer o 90 graus até o eixo do centro da circunferência, você vai percorrer todo este raio, certo? E lembra quanto é que vale todo esse raio? Vale quanto? 1. Então, o seno de 90 já posso garantir que é 1. Vamos para o 180. 180 está aqui. Bom, se você trouxer o 180 até o eixo do seno, bom, ele não tem projeção nenhuma, ele não tem abertura nenhuma. Portanto, ele vai ser 0. O 270. 270 até o centro da circunferência, ó, ele percorre também o raio. A mesma coisa que aconteceu com o 90. A diferença é que o 90, como ele está lá em cima, o valor dele é positivo. E o 270, como ele está lá embaixo, o valor dele vai ser negativo. Então, o seno de 270 é igual a menos 1. E o 360, ele está localizado no mesmo ponto do 0 grau, certo? Então, a mesma resposta. O seno de 0 grau foi 0, então o seno de 360 também é 0. Muito bem. Vamos para o cosseno. Agora, canetinha azul aqui para destacar. Vamos para o cosseno. Cosseno de 0 grau. Muito bem. Aqui o 0 grau. Quando você trouxer esse 0 grau até o centro da circunferência, ou vice-versa, quiser partir daqui também até o 0 grau, o que acontece? Ó, você percorreu todo o raio dessa circunferência. E esse raio aqui vale quanto? 1. Então, o cosseno do 0 grau é 1.
Já posso até garantir aqui o do 360, já que eles estão no mesmo ponto. Então, se o cosseno de 0 foi 1, 360 também tem a mesma resposta, que é 1. Vamos para o cosseno de 90. Bom, 90 está lá, né? Partindo do 90 até o centro, o que acontece? Ele não tem projeção nenhuma, então ele vai ser 0. Do 180, olha só, 180, ele vai percorrer todo este raio, até chegar ao 180. E todo esse raio corresponde a quanto? Menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1. O 270, olha, o 270 e o 90, eles estão em situação oposta, né? Então, tudo que aconteceu com o 90, com o 270 também. Então, não tem projeção nenhuma o 270 sobre o eixo do cosseno. Então, é 0. Tranquilo? Olha, muito simples também de você entender da seguinte forma. Quem está sobre o eixo do seno tem valor e quem não está é 0. Vamos ver aqui, ó. Quem está sobre o eixo do seno? O 90 e o 270. Olha para cá para a tabela. Quem tem valor aqui? O 90, que é 1, porque foi esse raio aqui, positivo. E o 270, esse raio de baixo, que é menos 1. Os demais, ó, 0. Quem está sobre o eixo do cosseno? O 0, 360 e o 180. Isso quer dizer que esses três arcos aqui têm valor, diferente de 0. Ó, o 0 grau foi 1, porque coincide o raio completo. O 90 é 0, porque ele não está sobre esse eixo. A mesma coisa vai acontecer com o 270, ó, 0. O 180 é menos 1, porque ele está sobre o eixo no sentido negativo. E o 360 é a mesma coisa do cosseno. Tranquilo? Vamos para a tangente. Vou fazer de outra cor. Vou fazer ela aqui de verde. Como é que a gente calcula a tangente? Estão lembrados disso? Ó? Tangente de um ângulo alfa, que eu vou colocar aqui qualquer, para representar qualquer ângulo, é o valor do seno do alfa dividido para o cosseno do alfa. Então, se eu quero o seno do 0 grau, eu vou calcular, aliás, eu quero a tangente de 0 grau, é só eu pegar o valor do seno e dividir para o cosseno de 0. Tranquilo. Tangente de 0 grau é o seno de 0 dividido para o cosseno de 0, seguindo esta regra aqui. Isso funciona para qualquer arco. Então, vamos fazer aqui na tabela. Dá para fazer essa divisão mentalmente, ó. Eu quero a tangente de 0. Bom, eu vou pegar o seno, dividir por cosseno. E 0 dividido para 1 dá igual a 0. O do 90. Tangente de 90 é 1 dividido para 0. Gente, eu tenho 1 dividido para 0. Existe divisão onde o denominador é 0? Não existe. Isso aqui, ó, o símbolo aqui, ó. Esse símbolo, um é virado e cortado, quer dizer que ele não existe. Professor, não existe tangente de 90? Não existe. Mais na frente eu vou explicar por que que não existe, provar. Então, aqui não existe. De 180 é 0 dividido para menos 1, que é o quê? 0. Então, tangente de 180 é 0. Tangente de 270 é o menos 1 dividido para 0. É a mesma coisa aqui do 90, só que negativo. E, de novo, não existe divisão por 0. Então, não existe a tangente de 270. E a tangente de 360 também vai ser igual a 0. Ok? Então, esses são os valores das razões trigonométricas dos principais arcos de eixo da circunferência trigonométrica.